Fala pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Você vai ver como é bem mais simples da gente entender ela, pessoal, do que parece. A princípio ela pode parecer um pouquinho confusa, mas hoje você vai sair desse vídeo mais inteligente e entendendo de uma vez por toda o que é essa primeira lei da termodinâmica. Bora lá para a lousa para a gente ver. Bom, pessoal, tá aqui, primeira lei da termodinâmica. O que é que vocês têm que entender logo de cara? Que isso daqui, pessoal, está relacionado, tá? A primeira lei, com a conservação de energia. A primeira lei da termodinâmica, pessoal, ela nada mais é do que uma conservação de energia de um sistema termodinâmico. É simples, é isso. O mais básico que a gente tem na física aqui para estudar é conservação de energia. Os físicos são doidos por conservação de energia, pessoal, tá? E antes da gente partir literalmente para entender como é que funciona a primeira lei, eu queria fazer uma analogia com vocês aqui para vocês entenderem o raciocínio por trás, tá? Vamos lá. O que é que acontece? Imagina a seguinte situação. Você tem uma nota de 100 reais, tá? Então tá aqui, ó. Você tem 100 reais. Desses 100 reais, você pegou e você tirou, sei lá, você tirou aí 40 reais para lanchar. Certo? Você tinha 100 reais. Desses 100 reais, que era o seu total, né? Ó, você tinha aqui, ó, 100 reais. Desses 100 reais, você tirou 40 para lanchar. Tá aqui. Quanto é que sobra? 60. O que foi que você fez com esses 60? Você foi lá e comprou um livro. Então, 60 reais você comprou um livro. Beleza? Então, estamos aqui, ó. Eu tinha 100 reais. Desses 100, eu separei, desmembrei ele. 40 reais foi para lanchar e 40 reais, ou 60 reais, foi para comprar um livro. Mas perceba, a forma do meu dinheiro só está diferente, mas o total é o mesmo, cara. Eu peguei minha nota de 100 reais e destrinchei ela aqui, ó, em duas novas formas, que foi a comida e o livro. Mas o total se mantém. Eu tinha 100 aqui, desse lado eu continuo tendo 100. Então é uma conservação que eu estou tendo aqui, tá? E essa analogia eu sempre gosto de fazer para os meus alunos, porque fica mais fácil da gente compreender o que é a primeira lei, o que é essa tal de conservação de energia. E é isso que a gente vai entender agora. Então imagine a seguinte situação, pessoal. Entendido essa analogia, imagine que você tem um recipiente e esse recipiente, ele constitui aqui dentro, ó, é um êmbolo, tá? Tem um recipiente, tem um êmbolo, e esse êmbolo ele pode se movimentar, né? Pode subir, pode descer, tá? Dentro desse recipiente, a gente coloca aqui uma certa quantidade de gás ideal, tá? Aquele gás que a gente já estuda, tá? Monoatômicos, enfim, todas aquelas características que a gente tem de um gás ideal, tá bom? Bom, o que é que acontece? Imagine agora que você tem aqui, ó, uma fonte de energia, ou seja, você consegue fornecer uma certa quantidade de energia para esse gás. Ah, cara, opa, agora está ficando interessante. Então, eu consigo vir aqui e fornecer uma certa quantidade de energia para esse gás ideal. Beleza. Então tá aqui, ó. Estou fornecendo uma certa quantidade de energia e a gente sabe, né, que a energia térmica ela é fornecida através do processo de calor, né, transferida, na verdade, através do processo de calor. Então imagine que eu estou dando energia para esse gás. Então o gás está recebendo essa energia. Eu vou colocar aqui, ó, a energia recebida pelo gás. Tranquilo? Nesse nosso caso. Eu poderia retirar a energia do gás, mas nesse caso eu estou fornecendo essa energia para esse gás. Então, essa energia recebida, pessoal, percebam, é o total de energia que eu estou entregando para esse gás. É o nosso 100 reais, tá? Fazendo a analogia. Essa energia que ele está recebendo seria o nosso 100 reais.
O que é que esse gás pode fazer com essa energia? Bom, esse gás, pessoal, ele pode quebrar essa energia em duas novas formas, mas o total vai se manter. E quais são as duas formas que esse gás pode realizar, né? Essas duas novas formas de energia que ele pode transformar, né? Ele pode pegar essa energia que ele está recebendo, primeiro, para aumentar a temperatura do gás, para aumentar a sua temperatura. Como assim, professor? Esse gás que está aqui, ó, a uma temperatura inicial T0, ele recebe essa energia e parte dessa energia ele pega para aumentar a sua temperatura, TF. TF é maior do que T0, tá? E se ele aumenta a temperatura, lembra, ele vai aumentar a energia interna do gás, cara. Ah, professor, eu sei que a energia interna do gás ela é proporcional à temperatura, né? Diretamente proporcional à temperatura. É, cara, é isso mesmo. Como é que era mesmo? O ΔU, a variação de energia interna do gás, né, que está relacionado com o movimento ali das partículas, a energia cinética das partículas, ela é proporcional, né, tem uma constante de proporção aqui, à variação de temperatura que esse gás sofre. Beleza, cara. Quanto maior o aumento de temperatura, maior será a energia, o aumento, né, na energia interna, a variação de energia interna do gás. Claro, dependendo de um fator aqui, de uma constante, tá? Lembrando só que se esse gás for monoatômico, né, para um gás monoatômico, mono, a gente tem que esse K, ele é 3,5 de NR, né? Número de mol e constante aí universal dos gases. Beleza? Mas para um gás monatômico. Mas enfim, o que é que você precisa entender? Que quanto maior for o aumento de temperatura, maior é o aumento da energia interna desse gás. E vice-versa, se eu diminuir a temperatura, eu diminuo a energia interna desse gás. E relaciona a energia interna, pessoal, tá? Com temperatura. O que acontece com a temperatura? Acontece com a energia interna desse gás. Se ela aumenta, a energia aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui, tá bom? Então ele pegou parte da energia que ele estava recebendo, cara, para aumentar a temperatura, aumentar a agitação dessas partículas, aumentar a energia cinética delas. Olha que doido, né? E o que sobrou? Ora, o que sobrou, pessoal, presta atenção. Essas partículas, elas colidem com o êmbolo. E essas colisões, pessoal, ela realiza aqui, ó, uma força. Ah, cara. Então essas partículas, elas estão realizando aqui, na verdade, uma força. É, cara, realizam as forças. E a gente sabe que essa força, quando é aplicada em uma determinada área, não é isso? A gente tem a ideia de pressão. Pressão é a força normal, né? Dividido pela área. Caramba! Então essas partículas começam a empurrar esse êmbolo, né? Caraca, professor, massa! E se elas empurram esse êmbolo, elas começam a deslocar ele, ó, empurrando ele aqui para cima, deslocando, um certo deslocamento. E se tem força e tem deslocamento, é porque tem o quê? Tem trabalho, velho. Então, o gás aqui, ó, realiza trabalho. Boa, cara, massa. Então, o que é que a gente tem? Trabalho está relacionado aqui, ó, pode relacionar trabalho com o volume, né? O que acontece com o volume é consequência do que está acontecendo com o trabalho. Então, presta atenção. Ele pegou parte da energia que ele estava recebendo para empurrar aquele êmbolo. Por quê? Porque ele está realizando trabalho. O gás realiza trabalho, que é a força vezes o deslocamento. Tá? Tranquilo? Beleza, professor. Massa, massa isso daqui. Show de bola. Então, o que foi que ele fez?
Parte da energia que ele recebeu, ele pegou para aumentar a temperatura, a energia interna do gás, e parte foi para realizar trabalho, para empurrar aquele êmbolo. E aí você pode escrever a primeira lei da seguinte forma: a energia que um gás recebe ou é perdido, tá? Vou colocar aqui para o nosso caso, recebida, certo? Ela é igual a energia interna mais o trabalho realizado. Vou tirar esse recebido, vou deixar só a energia, tá? Porque pode ser recebido ou perdido. Olha que legal isso daqui, velho. Toda a energia que o gás recebeu, tá? Toda a energia que ele recebeu, vou colocar aqui, ó. Quem é o quê? A energia recebida ou perdida, né? Energia recebida ou perdida. Toda a energia que ele ganhou ou perdeu, ele utilizou para aumentar a energia interna, ou seja, variar a energia interna. E essa energia interna, lembra, está relacionado com temperatura. E a outra parte ele pegou para realizar trabalho. Realizar trabalho. Olha que doido. Caramba, professor, que massa, velho. Não, isso daqui é muito lindo, velho. Muito, muito massa mesmo. Porque, presta atenção, o cara recebe uma certa quantidade de energia. Ele pega essa energia para aumentar a temperatura e, ao mesmo tempo que ele aumenta a temperatura, as partículas vibram mais, colidem mais, geram força ali no êmbolo. O êmbolo começa a ser empurrado, deslocando, realizando trabalho. Tá aqui. A energia recebida foi utilizada para aumentar a energia interna, a temperatura, e realizar trabalho, aumentando assim o volume do recipiente, né? Aqui, o volume. Tá? Lembra que trabalho aqui é tudo joule, né? Porque, ó, energia interna, isso daqui é dado em joules. Unidade de joules. A gente tem aqui trabalho, também é energia, então é dado em joules. E a gente tem aqui calor, né? A propagação ali, ó, também é joule. Então, tudo isso aqui é energia. Um sistema conservação da energia, tá? Cara, isso aqui é muito massa. Então, a primeira lei diz isso, velho, para você. Que a energia que um gás recebe, ou é retirada dele, ele vai utilizar para aumentar a energia interna e realizar trabalho. É simples assim, tá? E claro, aqui vem algumas considerações, algumas convenções, tá? Quando o gás recebe energia, quando a energia é recebida, a gente diz que essa energia vai ser positiva, beleza? Se a energia é positiva, significa que há um aumento da temperatura, ou seja, há um aumento na energia interna. Então, a energia interna é positiva, aumenta. E se a energia interna é positiva, é porque houve uma expansão desse gás. O gás empurrou o êmbolo, tá? Então, o trabalho é do gás. O trabalho é de expansão, é positivo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando, ó, de uma expansão. Tranquilo? Quando você tiver a energia recebida positiva, ΔU aumenta. Se aumenta o ΔU, lembra, aumentando o ΔU, aumenta a temperatura. E se aumenta a temperatura, as partículas ficam mais agitadas, colidem mais com o êmbolo, empurra o êmbolo. Então, se empurra o êmbolo, o gás realiza trabalho. E se o gás realiza trabalho, ele expande, ou seja, aumenta o volume. De boas? Essas são convenções, tá?
A outra situação seria retirar a energia do gás, ou seja, resfriar esse gás. Quando a gente retira a energia, ou seja, quando o gás perde energia, a gente vai considerar que isso é uma energia negativa. Vai ser menos 10 joules, menos 15 joules, tá? E aí, se ele resfria, é porque a temperatura diminui. E se a temperatura diminui, cara, é porque a energia interna dele diminui. Ou seja, a gente tem uma diminuição na temperatura. E se a energia diminui, cara, ele colide menos, tem menos pressão ali no êmbolo, o meio realiza trabalho comprimindo o gás agora. Então, o gás que sofre trabalho do meio, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o trabalho não é mais do gás, é sobre o gás. Então, esse é o trabalho de compressão. A gente tem aqui um trabalho negativo, tá? Então, isso daqui é uma contração. Contração. Beleza? Então, temos aqui a nossa contração. E o que é que acontece na contração? Ora, o meio aperta o gás no recipiente, começa a apertar, diminuindo o volume. Então, diminui o volume. Tranquilo? Claro que são convenções, beleza, pessoal? Você pode adotar o contrário, mas aí eu não recomendo para não confundir a cabeça de vocês. Então, no nosso caso aqui, que foi na expansão, o gás recebeu uma certa quantidade de energia, parte dessa energia ele usou para aumentar a temperatura, a energia interna do gás, e parte ele usou para realizar trabalho para empurrar esse êmbolo e expandir ali, tá bom? Então, vamos só colocar números aqui aleatórios. Por exemplo, digamos que ele recebeu 100 joules de energia. Desses 100 joules de energia, ele pegou aqui, sei lá, 40 joules para aumentar a temperatura e o restante foi para realizar trabalho, ou seja, 60 joules. Tranquilo? É isso que a primeira lei da termodinâmica diz para a gente, uma conservação de energia, tanto na expansão quanto na compressão desse gás, tá? Então daqui, espero que vocês tenham entendido o que significa essa primeira lei. Espero de verdade que você não queira decorar essa equação, porque não faz sentido. Você tem que entender os conceitos por trás. Tem muito mais coisa aqui para ser trabalhado. É só uma primeira abordagem para você abrir a mente e começar a entender que a conservação da energia, cara, ela domina aqui a parte termodinâmica, tá certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que esse vídeo ajude você a compreender um pouquinho melhor a parte de termologia, tá? E vamos em frente. Até a nossa próxima aula.